As tentações, então, são incitamento ao pecado, que pode vir ou do demônio, ou das pessoas mais, ou das nossas paixões. Do demônio, o demônio nos tenta, as pessoas ruins nos tentam, os cartazes de Friburgo tentam, a maneira moderna de viver é cheia de tentações, ou das nossas paixões. A pessoa tem uma paixão pela televisão, aí compra a televisão e todo mundo é tentado dentro de casa. Por quê? Porque ele tem uma paixão pela novela, paixão por uma coisa, e ele não bota isso na frente do bem espiritual dos seus filhos. Então, pode ser ocasião, e nesse ponto ele não é uma pessoa boa para com os filhos, porque ele se torna uma pessoa que é causa de pecado para o filho, porque ele não presta atenção. É pecado ter tentações? Não é pecado ter tentações, mas é pecado consentir nelas, ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. Quem sabe que vai pecar numa determinada situação, que ele pode evitar, ele é obrigado a evitar. Se é um pecado grave, ele é obrigado, obrigação gravíssima. Gravíssima. Um bêbado que vai vender verdura no bar, e sabe que indo lá ele vai beber. Ele vai vender a verdura, ele vai pegar o dinheiro, vai beber e vai voltar para casa completamente bêbado e vai perder o resto da mercadoria. Já aconteceu 1000 vezes e ele começa de novo. Ele está pecando quando vai lá? Claro que está. Está se expondo, mesmo antes de beber ele já pecou? Já. A gente não pode se expor a uma ocasião próxima de pecado. Não pode. Expor-se voluntariamente. Então, ter tentações não é pecado, mas é pecado consentir nelas, claro, que você já pecou, consentiu, ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. Não pode fazer isso. Vi um filme péssimo e tive maus pensamentos. Você sabia que o filme era péssimo? Sabia. E por que você foi? Porque gosto tanto de ver filme. Mas, claro, você está pecando. Está pecando? Claro que está pecando. Porque Deus permite que sejamos tentados. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes, para aumentar nossos merecimentos. Então, provar a nossa fidelidade. Eu disse a crise da igreja. Por que a crise da igreja? Porque eu não podia evitar essa crise da igreja? Sim, ele não preferiu não. Por quê? Porque nos seus desígnios ele quer provar a fidelidade dos bons. Desígnios misteriosos e fortalecer nossas virtudes. Conheci uma pessoa lá na França, que era do Líbano, ela falou, foi a crise da igreja que me fez mudar de vida. Eu levava uma vida completamente mundana, e quando eu vi que a coisa estava grave, eu vi que eu tinha que mudar. E ele mudou de vida, para poder fazer face às dificuldades bom. Quantas pessoas faziam quilômetros e quilômetros para ir à missa, para ter a missa de São Pio V, por causa da crise. Pessoas do Rio de Janeiro, que saíam do Rio de Janeiro e até Pádua, passando por Friburgo. Imagina o que é isso. 2h30 para chegar aqui e mais 2 horas para chegar em Pádua. E voltava no mesmo dia, com a família. Não é brincadeira. No domingo, dia do descanso. Um esforço. Fortalecer as nossas virtudes e aumentar nossos merecimentos. O que devemos fazer para evitar as tentações? Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas. Guardar os sentidos, guarda dos olhos. Sai na rua olhando para o quanto é lado, você vai pecar. Se você não guarda os olhos, você vai pecar. Por quê? Porque você é um ser frágil. Não, eu sou muito forte. Já começou mal. Você não é forte, você não é forte. E você é fraco. Foi ferido pelo pecado original. O batismo sanou o pecado original, mas não cicatrizou todas as feridas do pecado original. Elas estão aí, prontas a abrirem de novo. Então, guardar os sentidos. Estou escutando um rock aqui, mas eu não gosto de rock, não. Isso não me faz... Eu escuto, mas eu fico... Isso não me faz mal nenhum, não, porque eu estou pensando em outra coisa. Não é verdade? Você bota um rock, claro que você não guarda o seu ouvido, não guarda os seus olhos, não guarda os seus sentidos, você vai pecar. Daí necessidade de fazer alguma penitência, daí necessidade de tantas coisas que a gente deve fazer
para guardar o sentido, sobretudo a vista, que é o sentido que nos traz mais informações junto com o ouvido, né? Aquele que traz informações, e se elas não são boas, elas podem nos fazer mal, e nos fazem mal, habitualmente. Receber com frequência os santos sacramentos, comungar com frequência. São Pio X instituiu o decreto da comunhão cotidiana, frequente. Dizia, basta para comungar todo dia, que a pessoa não tenha nenhum pecado mortal na consciência e que se aproxime da Santa Comunhão com uma intenção reta. Basta isso. Se ela tem algum pecado venial na consciência, pode comungar? Pode. Se tem ainda algum defeito, alguma coisa, pode? Pode. Contanto que esteja em estado de graça, não tem nenhum pecado mortal na consciência, se aproxime com uma intenção reta. O que é uma intenção reta? É vir à comunhão para receber um auxílio, um remédio para a sua alma. Se ele vem para se mostrar, para ver que ele é piedoso, claro que não. Essa comunhão é ruim. Mas se ele vem para pedir a Deus auxiliá-lo, claro que ele é boa, é excelente. Ele deve, com frequência, se aproximar. Deve se aproximar da confissão também, com certa frequência. Né? Os monges se pede que toda semana. Os santos confessavam todo dia, São Pio X, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino e vários outros. Pessoas que não eram santas também. Tem pessoas que confessam toda semana, outros 15 em 15 dias, outros de mês em mês. É bom ter um ritmo, tal de maneira que a gente esteja sempre recebendo as graças do sacramento. Fazer uso da oração, especialmente da devoção de Maria Santíssima, Senhora Nossa. Então rezar o terço, rezar o rosário, meditar o rosário. A oração é o canal habitual das graças de Deus. Se está sendo tentado, você reza, você vai provavelmente vencer. Se você não reza, provavelmente você não vai vencer. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Se salva por quê? Porque receberá as graças para enfrentar as tentações e vencê-las. Sétima petição do Pai Nosso, que pedimos na sétima petição, mas livrai-nos do mal. Pedimos que Deus nos livre dos males passados, presentes e futuros, especialmente do sumo mal que é o pecado, e da condenação eterna que é o seu castigo. Porque dizemos livrar-nos do mal e não dos males. Porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma. Por isso pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é um mal. Ah, mas eu estou com dificuldade com a minha saúde, estou com gripe, estou com resfriado, estou com no trabalho não é bem o que eu queria, meu salário não é o que eu queria, eu tenho um probleminha lá no telhado da minha casa. Ah, que Deus livre de todos os males, que eu seja bem rico, com um telhado ótimo, com a saúde extraordinária, que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. Não é o ideal. A gente não deve pedir a libertação de todos os males desta vida, mas só daquilo que Deus vê que para nós é mal. Aquilo que nos conduz, que torna um impedimento, um empecilho, um entrave nossa salvação. As coisas acabam sendo boas para nós. É bom ter alguma dificuldade. É bom poder exercer a sua paciência. É um bem. Não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, de uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito de nossa alma. Quanto mais as irmãs de Santa Teresinha rezavam para ela curar, na última doença dela, ela dizia, não adianta vocês rezarem, eu sei que eu vou morrer. Quanto mais vocês rezam, pior eu fico. Ela sempre unia a piedade a um pouquinho de humor. E não, ela sabia, não adiantava. Não, eu sei que está na minha hora. E vocês deviam rezar por outra coisa. Mas, bom, Deus sempre leva em conta a oração bem feita e por caridade. Então não fizeram tão mal assim. Para que nos servem as tribulações que Deus nos manda. As tribulações que Deus nos envia nos são úteis para fazermos penitência das nossas culpas. Está doente? Está com dificuldade qualquer? Aproveita. É uma maneira que você tem de pagar suas culpas. Quem é que não tem?
que ele não tem culpas a pagar, dívidas a pagar? Pois bem, é um meio que Deus nos dá da gente poder pagar as nossas culpas, fazer penitência por elas, para provar nossas virtudes, sobretudo para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, ao qual é justo que nos conformemos nos sofrimentos, se quisermos ter parte na sua glória. Então, para provar nossas virtudes, sobretudo para levarmos à imitação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui como ele dizia, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E eu quero dormir num colchão e num travesseiro de penas de pavão. Não penas, bom, a gente quer ficar nas delícias? Não é isso. Não é isso. Imitar nosso Senhor, nossa cabeça, é levar uma vida também pobre, humilde, mortificada, como queria nosso fundador. Para que dizer amém no final do Pai Nosso? Amém quer dizer assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. Para se alcançar as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-los de qualquer maneira? Não. É necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. A pessoa parte da disparada e reza uma porção de Pai Nosso, Ave Marias, correndo, sem prestar atenção, olhando pela janela e fazendo completamente distraído. Tem valor nenhum. Talvez a boa intenção que ele teve quando começou, e um pouquinho de piedade, bom, nas horas que ele prestou um pouquinho de atenção, mas o resto não. Não. Mas se a pessoa se aplicou com atenção, se pôs numa posição que convém, do silêncio, se retirou um pouquinho para andar, para rezar, e ali rezando teve alguma distração involuntária. A oração foi boa? Foi. E aquela distração que ele teve? Olha, até os santos têm distração também, pelo fato de não ter sido voluntária, de ter tomado as precauções necessárias para poder, que é o silêncio, que é uma certa concentração, o mínimo que é permitido às pessoas, segundo o lugar onde elas vivem e o trabalho que elas têm. Se ele tomou o mínimo que convém dentro do que ele pode fazer, Deus olha a sua boa intenção. Mas se ele liga a televisão e começa a fazer o texto, vai ver o futebol, claro que a oração dele não tem nenhum valor. Quando devemos rezar o Pai Nosso? Todos os dias, porque todos os dias tem necessidade do auxílio de Deus. Então assim terminamos o Pai Nosso. Próximo capítulo é Ave Maria, e depois entraremos terá um capítulo bem curtinho sobre a invocação dos santos, entraremos nos mandamentos da lei de Deus e da Igreja, que é muito importante para bem preparar nossas confissões, saber o que Deus pede da gente, distinguir o que é pecado grave, o que é pecado venial, e o que pede a lei de Deus em relação ao nosso comportamento. Então, se nós irmos bem atentos, é bom que cada um tenha, vamos ver se a gente consegue fazer uma edição desse Catecismo de São Pio X, que toda a família deve ter em casa e deve sempre repassar para tirar as dúvidas e aprofundar-nos na nossa fé, na doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.